Konnichiwa! Como vocês estão? Todo mundo genki? Todo mundo bem? Aqui estamos bem. E nesse devocional reflexivo eu gostaria de refletir, partilhar com vocês sobre negacionismo, esse termo tão utilizado, bem chique até, né? Que estamos ouvindo bastante nos dias de hoje. Para ilustrar a nossa reflexão, eu vou trazer alguns versículos. Eu vou ler no livro de João, o capítulo 19. Como o capítulo é assim extenso, então eu vou ler só alguns versículos e depois vocês podem ler com mais calma, tá? Só que eu vou só ilustrar com alguns. Primeiro no livro de João, no capítulo 4. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. João 19:5. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. No 6, ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. No 7, os judeus insistiram: temos uma lei. De acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Agora vamos lá para o livro de Lucas, no capítulo 23, vou ler também alguns versículos 42 e 43. Então ele disse: Jesus, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Primeiro passo da nossa reflexão, da nossa meditação. O que é o negacionismo? Simplesmente é o fato de negar um fato que você está vendo, que está materializado, não tem contestação, você está vendo ali e mesmo assim você nega, não quer ver a situação. E infelizmente, essa mentira contada para você mesmo, né? Muitas vezes ela ganha status de verdade. Então, muitas vezes a mentira, o fato de não querer ver a situação que está acontecendo, você acaba mentindo para você, consequentemente, acaba passando informação, né, equivocada para as outras pessoas. Ou seja, vira uma manifestação de mentira. Tá vendo o fato, nega o fato, espalha a sua visão do fato negado e vira uma bola de neve, que acaba também acontecendo, rolando a pseudociência. Então é bem complicado essa situação. Não só atrapalha a vida da pessoa, mas as pessoas à sua volta também. Olhando lá na passagem que eu li no capítulo 19, a crucificação de Jesus traz alguns pontos bem interessantes. Primeiro ponto, que ele não tinha nada nele para ser acusado. Então, até Pilatos insistiu várias vezes falando: eu não acho acusação nesse homem. Mas os sacerdotes daquela época, né, os líderes religiosos, insistiam que tinha que crucificá-lo, que ele tinha cometido um crime, que ele estava dizendo que era filho de Deus. E eles não reconheciam ele, mesmo eles terem presenciado diversos milagres, viram toda a trajetória de Cristo e mesmo assim não queriam aceitar. Por quê? É bem claro também isso, porque eles estavam perdendo o poder, porque eles estavam ali já emoldurando, né, já atos e costumes em relação àquela população. Então, estava muito relacionado o poder do Estado político com a religião. Então eles estavam assim tão entrelaçados que eles não queriam perder o poder, porque o povo estava dizendo que Jesus era o rei dos judeus, que ele era justo. Então eles não queriam perder o controle, porque a religião estava ali, misturada, confundida com a política. Isso te lembram alguma coisa por aí hoje, nos nossos dias de hoje? Bom, não vamos falar de política, né? Mas é das mesmas esferas
da época que Jesus estava ali sendo condenado para ser crucificado. Outro ponto muito importante lá no livro de Lucas, a gente pode observar que os dois criminosos que estavam um em cada lado de Cristo lá, crucificados também, em que até um começou a repreender o outro condenado, né? Porque o papo ali era: nossa, você salvou, Jesus, tanta gente, salve você. Era uma zombaria, tirando sarro, agredindo fisicamente e psicologicamente Jesus. Então, nesse ponto, a gente pode trazer mais um detalhe, além do que eu vou falar depois desse detalhe, encaixar esse detalhe, que Jesus, no corpo físico, ele era sujeito à dor, a sentimentos, e isso deixa assim bem claro para nós que nós, como os cristãos, não somos super-heróis, que a gente também fica doente, que a gente também pode pegar uma infecção por aí e que a gente vai sentir dor e vai se machucar, porque este corpo, ele é perecível e ele é limitado. E outra questão, que é o ponto, né, que eu ia mencionar, mas esse detalhe não podia deixar de passar, que Jesus, ali, ouvindo os dois, né, os dois condenados, um ajudando a zombar, mas o outro, ciente dos seus erros, até repreendeu o outro, falou: olha, não é assim não, a gente tá aqui porque a gente fez coisa errada, a gente aprontou, então a gente foi condenado por crimes, mas este homem não tem culpa alguma, não tem culpa alguma. Ainda falou: olha, Jesus, lembra-te de mim. Jesus falou: olha, comigo, você estará comigo, você vai comigo, vai estar lá comigo. Então, esse ponto é fundamental, que a salvação, porque a promessa que Deus nos fez foi a salvação, né? A vida eterna. É íntima, particular, é entre você e Deus. Então, não tem como a gente falar: fulano morreu sem Jesus. Ou fomentar qualquer estatística: milhões de pessoas morreu sem Cristo. Mas como sabe que morreu sem Cristo? Quem foi o pesquisado? Como você pode ter base com isso? Não tem base, porque é algo íntimo. E o que está na Bíblia é o fato. Está aqui, está escrito, Jesus já disse, deixou bem claro, Deus deixou bem claro aqui que a Bíblia não pode ser mudada, nem diminuída, nem acrescentada. Então, a salvação, ela é particular, então não tem nem como ninguém apontar o dedo: a pessoa morreu sem Cristo. Você não sabe. Apesar daquele homem ali ter tido toda a situação, ele se arrependeu naquele momento, ele pediu, né, ali naquela conversa, foi sincera com Cristo e foi com Jesus, porque Jesus garantiu isso, que ele estaria com ele. Então, isso é muito importante, que Jesus nos deixa de lição, que a gente é vulnerável, que a nossa carne é vulnerável, que a nossa salvação é individual, e algo muito importante, que a gente tem que tomar cuidado, né? Agora, olhando para a história, nesse trajeto da crucificação de Cristo, a questão do negacionismo, né? De negar que, apesar dos sacerdotes terem visto os milagres, terem visto que Jesus era fato filho de Deus, porque eles sabiam, eles negavam o fato, eles fomentaram fofocas, né? Obrigaram, né? Que aí, de uma certa forma, obrigaram, começaram a falar para Pilatos: olha, você tem que pensar, o único rei que nós temos é César, né? Então eles colocaram Jesus ali como um homem que estava fazendo tumulto, rebelião contra o Estado. Então a religião embolada com o Estado trouxe a crucificação de Jesus, porque Jesus em nenhum momento foi um articulador político. O que ele trouxe para nós é a salvação, a vida eterna. Então todo o seu trajeto, toda a sua trajetória, não só suas palavras, mas seu modo de vida, seu modo de agir, nos traz muitas coisas que a gente tem que olhar com muita atenção para nós não cometermos o mesmo engano, principalmente negar fatos, né? Hoje a gente vive aí numa pandemia, o fato é real, né?
Existem outras doenças que estão por aí também, que é fato, é real. Então não adianta a gente negar o fato que existe um problema global e também começa lá pequenininho com nós mesmos, né? Com a gente mesmo. Da gente negar os problemas que chegam até nós, né? E também negar algum problema que se a gente também causar, a gente não adianta negar. A gente tem que entender, se autoavaliar e procurar ser sincero, resolver. Desejamos a vocês uma excelente semana, muita luz, muita paz, muita sabedoria, olhos abertos, ouvidos atentos para as informações ao nosso redor e esperamos vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!